Ele primeiro suspeitou que eles iriam comê-lo, quando notou a distância e a ausência de cheiros natalinos. Talvez não fosse um pensamento consciente, pelo menos não um que tivesse sido totalmente realizado. Mas havia uma clara inquietação crescente dentro dele. De alguma forma, ele simplesmente sabia. Certamente, se uma família o convidasse para o jantar de Natal, a casa estaria repleta dos aromas maravilhosos associados à festa anual. Peru assado, vegetais graciados com mel e talvez os vapores de vinho quente ou um pudim de Natal coberto de conhaque. Mas não, nada disso estava presente. Mas a mesa estava posta. Foi um Natal particularmente sombrio, embora a neve fosse frequentemente bem-vinda naquela época festiva do ano. O frio penetrante e a geada que parecia sabotar tantas casas quanto os corpos dos seus moradores. A temperatura havia despencado no dia 7 e havia poucos sinais de qualquer alívio futuro. As famílias tentavam o melhor que podiam para se comunicar, mas para muitas seria um dia de Natal solitário. Viajar, especialmente para os idosos, era impossível por medo de escorregar no gelo. Uma queda era tudo o que seria necessário para um quadril ou ombro quebrado. E para os indivíduos mais frágeis, entre eles, isso poderia ser fatal, ou uma recuperação tão lenta e tão difícil. Não era uma tarefa fácil, certamente não tão fácil quanto seria para aqueles de uma safra mais jovem. A família Cardinal teve pena de um senhor idoso que havia se mudado recentemente para o bairro, apenas algumas ruas de distância. Eles eram de uma linhagem respeitável e participavam de uma iniciativa local de ajuda domiciliar, passando tempo com os idosos e vulneráveis. Todos o conheciam e os amavam. Jimmy era o mais novo, um menino de apenas 5 ou 6 anos. Ele era uma criança que todos olhavam com grande adoração, nunca reclamando, nunca causando problemas algum, sempre adorável. E sua irmã de 10 anos, Camila, era igualmente admirada e adorada. Ambos foram uma prova das habilidades parentais atenciosas e estimulantes de Ben e Lucy Cardinal. A cada ano, conforme o inverno frio se aproximava, a família Cardinal era admirada por sua dedicação, comprometimento com aqueles ao seu redor. Sua paixão quase zelou para ajudar aqueles que eram menos afortunados. Mas, por detrás dos sorrisos e da fachada superficial de uma família amorosa, espreitava um propósito muito mais sinistro. Eles tinham uma tradição a cada ano, uma maneira de se recompensar por sua gentileza e generosidade, uma que vinha de uma geração anteriores da família Cardinal. A cada Natal, eles convidavam uma pessoa para o jantar, que era recebido de braços abertos em sua casa. Sentava-se em uma mesa lindamente posta. Proporcionavam uma conversa de Natal divertida e agradável. Então, à luz da lareira crepitante, o convidado era esfaqueado até a morte e comido com gratidão. Todos se deleitavam com a velha tradição. Jimmy, sendo mais ansioso, ele tinha um apetite feroz e uma cintura para combinar. Mas as crianças ficam tão envolvidas na expectativa do Natal em família que seus pais ficaram encantados ao ver o menino crescendo e enchendo sua barriga. Já Camila tinha um temperamento mais tranquilo do que seu irmãozinho robusto. Era esbelta, tinha uma pele pálida que lembrava sua mãe. Mas, não se engane, ela adorava comer com a família e conseguia silenciar qualquer um
com os insultos mais ásperos e frio possível. Ben era o chefe de polícia local, então encobrir a festa anual dele era bem fácil. Enquanto Lucy, digamos, estava totalmente entusiasmada em manter a tradição de Natal, uma mãe dedicada à família. Seus convidados eram invariavelmente aqueles sem família e frequentemente de idade avançada, esquecidos pela sociedade, deixado para definhar em sua pequena casa isolada. Ben explicava às crianças anualmente que era quase uma gentileza tirar as vítimas de sua miséria, que aumentava lentamente. E além disso, quando elas finalmente morreriam, seriam enfiadas em uma caixa no chão ou assadas em cinza, que era um desperdício de uma boa carne. Este ano, Tim e Camila estavam especialmente animados. Era tudo que sua mãe conseguia fazer para acalmar. Mas, naquela véspera de Natal, era quase impossível, pois eles sabiam o tratamento especial o que aguardava no dia seguinte. Os Cardinal estavam hospedando um convidado muito especial naquela noite. O nome dele era Sérgio Muraro. Ele veio da Europa Oriental. Eles nunca tinham comido carne estrangeira antes, e a própria ideia de rasgar um delicioso músculo exótico fez da festa deste ano algo realmente esperado. Eles conheceram o velho apenas algumas semanas antes, quando Ben notou um nome incomum em sua lista de ajuda domiciliar. A cada ano, à medida que o Natal se aproximava, os voluntários da igreja local recebiam nomes e endereços de aposentados da área que não tinham família e ficavam completamente sozinhos durante as temporadas de férias. Naquela época festiva do ano, a preocupação que muitos dos moradores mais frágeis pudessem sucumbir ao frio constante e morrer. Os membros do comitê da igreja visitavam cada um desses indivíduos solitários e ofereciam um ouvido amigo, uma mão amiga e muitas vezes um pouco de comida saudável para os mais pobres da lista. Os nomes raramente mudavam, mas, pelo menos, uma pessoa naquela lista infelizmente faleceria naquele ano. Sendo um membro honrado da comunidade e um policial de alta patente na área, Ben frequentemente informava a igreja que um de seus rebanhos havia falecido. Infelizmente, e sem amigos ou familiares conhecidos, ele inventava uma mentira que geralmente envolvia um filho ou filha que estava perdido ou afastado por muito tempo, aparecendo para levar o seu pai, tristemente falecido, para algum lugar distante para serem enterrados dignamente. Ou ele dizia que eles simplesmente se mudaram, tendo um pequeno acordo com uma imobiliária local e uma firma de advocacia para jogar os lucros de quaisquer venda de propriedade em seu caminho. A família não era isenta de influência. Era incrível como as pessoas questionavam isso tão pouco. Mas, como os cardinais garantia que cada um que comia no Natal não fosse um membro ativo da igreja ou da comunidade, as pessoas simplesmente presumiam que Ben sabia mais. Este ano, os Cardinal esperavam convidar Lucy para o seu canto do cisne de Natal. Mas, infelizmente, ela morreu durante o verão. Ben investigou e suspeitou que o intruso estava dentro da casa, com ela no momento de sua morte. Mas parecia que as causas da morte era natural. Não, a família só teria que ter alguém diferente para o jantar. Então, um nome apareceu na lista. Sérgio Muraro, 86 anos, efizema leve, sem família, não conhece ninguém na área, pois se mudou para cá recentemente. Ele era perfeito,
Ben achou o Sr. Sérgio um deleite absoluto. Embora ele fosse obviamente muito frágil, sua mente ainda era afiada e ele regalava Ben com inúmeras histórias coloridas sobre o velho país e as aventuras que ele teve enquanto estava na flor da juventude. De particular interesse eram suas histórias de guerra. Ben ficou emocionado ao saber que seu prato principal seria de um homem inteligente e viajado. Ele até parecia diferente de qualquer uma das vítimas anteriores. Ele era bem alto, embora ligeiramente curvado, com a idade, e com o nariz longo e torto, um olhar intenso. Ben imaginou que, em sua juventude, o Sr. Sérgio teria sido bem intimidador. Seu sorriso gentil e estruturado, obviamente frágil, no entanto, não deixaram Ben com dúvidas de que as crianças iriam amar ele. Elas gostavam de comer aqueles com caráter e uma disposição gentil. Ele sempre gostou mais da carne, se ela tivesse uma mente afiada e fosse fora do comum, já que a religião da família, que conseguiu permanecer invisível, mas influente ao longo do século, afirmava que comer outro ser humano transmitiria algum de seus pontos fortes àqueles que a devorassem. Assim como muitos daqueles que só conseguem olhar para o passado e não para o futuro. Sérgio Muraro gostou muito da companhia e ficou emocionado quando Ben o convidou para se sentar-se na mesa de Natal de sua família. O velho era extremamente frágil e precisava da ajuda de Ben e Camila para ajudá-lo a entrar e sair do carro, e depois entrar na casa. Seus enfisemas estavam particularmente ruins naquele dia, pois cada passo era acompanhado por um som sibilante e cheio de fluido de pulmões lutando para sobreviver. Cada cômodo da casa dos Cardinal estava decorado com uma seleção multicolorida, decorações natalinas, um tanto grosseiras, com vários cartões adornando cada mesa e lareira visível, mostrando o quão populares Ben e sua família realmente eram. A mesa estava lindamente posta com uma toalha de algodão vermelha, descansando sobre um elegante conjunto de jantar. O velho descobriu que o resto da família de Ben era tão agradável e simpático quanto ele. Jimmy e Camila eram tão gentil e muito bem comportados para sua idade, ajudando o velho frágil a se sentar com cuidado e depois completando sua bebida, enquanto sua mãe e seu pai se ocupavam na cozinha. Finalmente, Lúcia apareceu, dando ar da graça, um enorme prato de centro de mesa. Era excepcionalmente grande, e quando ela colocou no meio da mesa, vazio e sem comida, o velho Sérgio percebeu um olhar no rosto de Lúcia. Foi breve. Ele imediatamente tentou desconsiderá-lo como um produto de sua imaginação, mas o perturbou profundamente. Era como se a piada particular tivesse passado entre os olhos de Lúcia e seus filhos. Um lampejo de sorriso, e não de gentileza ou espírito natalino, mas sim um que lembrava a de um valentão conspirador, como se o Sérgio fosse o destinatário involuntário de alguma brincadeira doentia, esperando para ser ridicularizado. Assim que desconforto começou a diminuir, Ben apareceu com uma grande faca de trinchar desdentada e um garfo longo de 2 dentes, que lembrou a Sérgio mais um utensílio de açougue do que aqueles necessários para cortar um peru de tamanho decente. Um peru que se tornou cada vez mais notável por sua ausência. Ali eles ficaram sentados por mais de 1 hora, cada membro da família Cardinal reabastecendo a bebida do velho com entusiasmo e demonstrando preocupação por cada tosse ou momento de respiração desconfortável experimentado pelo seu convidado. Mas
era uma preocupação estranha. Ali estava eles, alegremente, fazendo pergunta ao Sérgio. Então, ouvindo as histórias e respostas que surgiam sobre sua vida, onde ele tinha vivido e quantas batalhas ele tinha lutado. Mas o interesse e a preocupação pareciam distantes de alguma forma. É apenas superficial. Cada vez que seu convidado mencionava o velho país, aqueles mesmos olhares carregados de conspiração eram trocados pela mesa, como se estivessem animados, não pelo conteúdo das histórias, mas sim pelo simples fato que Sérgio era um estrangeiro. A ausência não só de comida, mas a mera imensão a ela era perturbadora o suficiente. Mas o que era mais desconfortante era que Ben repetidamente roubava olhares para um relógio antigo que ficava em uma lareira acima do fogo. Olhares que eram mal escondidos e traíam seu propósito. Ele estava contando os minutos para alguma coisa ou algum evento, embora o Vera não tivesse ideia do que era esse evento. A certeza era aparente de que não estava conectado a nada cozinhando no forno da cozinha. Sérgio sabia que simplesmente não havia comida sendo assada, grelhada ou mesmo esfriada em um parapeito de janela por perto. O que quer que estivesse sendo planejado não envolveria ele comendo uma refeição de Natal. Foi Camila que parou de sorrir primeiro para suas anedotas e observações históricas. Ela havia parado de ouvir. Não estava mais rindo educadamente de piadas óbvias e de visões cativantes de um velho se repetindo por esquecimento. Camila estava simplesmente o encarando com aqueles olhos escuros e frios e pontuais, como uma cobra luz de um ataque. Jimmy foi o próximo a abandonar o ato, quando começou a sorrir ameaçadoramente para Sérgio, enquanto suas mãos agarravam uma pequena faca de carne serrilhada intensamente. O mais alarmante era que o foco do olhar de Jimmy não era o rosto do velho, mas sim o seu pescoço enrugado. Com uma última olhada no relógio, Ben deixou de ser um anfitrião alegre e atencioso e começou a passar os dedos pela enorme faca de trinchar em sua frente, com uma mistura de raiva e luxúria no rosto. Sérgio já tinha visto muitas coisas em sua vida, mas nada tão surpreendentemente estranho e enervante quanto isso. Finalmente, quando o relógio começou a soar, Lucy abandonou sua falsa e cativante casca, expondo a sua personalidade fria e distorcida que havia por debaixo daquele rosto, enquanto os sinos soavam lentamente por toda a casa, um por um, ecoando solitários e penetrantes em seu simbolismo. Cada um dos cardinais se levantou de sua cadeira, com facas afiadas e irregulares em suas mãos. Esperou. O sino tocou uma vez. Eles proferiram uma frase indecifrável. O sino tocou 2 vezes. Eles aumentaram o seu coro de culto em ferocidade e volume. O sino tocou a 3ª vez. Então eles pararam. Todos estavam em silêncio. A casa desprovida de sons e espírito natalino e esperança. O chiado velho cresceu em intensidade, quanto a visão singularmente bizarra da família distorcia, prestes a jantar, surgiu sobre Sérgio. A família então silenciosamente andou ao redor da mesa de jantar e ficou imóvel cercando seu convidado. Assim que o velho estava prestes a perguntar o que estava acontecendo ou o que aconteceria com ele, o relógio da lareira explodiu em uma vida, uma última vez. O carreirão era diferente dos outros, era mais agudo e de alguma forma mais sujo.
e com uma vez, apenas uma única vez por toda a casa. Por trás, um se cortou a garganta do velho, de orelha a orelha, enquanto Ben enfiava sua faca de destrinchar profundamente no estômago de Sérgio. Ambos os pais estão removendo suas facas e ficaram para trás, observando com orgulho, enquanto Camila cortava e esfaqueava repetidamente, enquanto Jimmy enfiava sua faca de carne para dentro e para fora, em suas pernas, braços e pescoço. Depois de alguns minutos, o frenesi diminuiu, pois as duas crianças ficaram cansadas, e com o último golpe para baixo, Jimmy cravou sua faca de carne tão profundamente na mão do velho que espetou completamente, cravando-se na mesa onde a mão estava apoiada. As crianças agora corriam para o abraço coletivo dos pais. Eles se abraçavam-se e se alegravam no que era um jogo de Natal fantástico. E agora podiam esperar com alegria por uma suculenta carne exótica. Abraçado um ao outro, eles encararam a vítima e começaram a rir alto, contando as histórias do velho tolo sobre os tempos passados, a guerra e o velho mundo. Quando se viraram um para o outro mais uma vez, a risada diminuiu e eles olharam para o rosto rosado e coberto de sangue um dos outros e compartilharam o momento em família. Este tinha sido um dos sacrifícios favoritos de Ben, mas o riso não havia cessado completamente. Uma pessoa ainda estava rindo alto. A confusão se transformou em um horror. A verdade bizarra se revelou. Era Sérgio Moraro, sentado coberto de sangue, a cabeça inclinada para trás e o corte profundo na garganta, bem aberto. O convidado do jantar riu alto e forte, uma risada que era tão jovem quanto velha. Sua cabeça se ergueu para a frente, enquanto ele puxava a faca de carne de Tim de sua mão, deixando-a cair no chão. Camila gritou, enquanto Lucy se escondeu atrás de Ben. O que eles pensavam ser um cadáver, agora os encarava, como eles o encaravam com um propósito singular. Tim começou a fazer xixi e chorar com duas presas previamente retraídas. Estalaram na gengiva superior do velho, revelando um sorriso serrilhado e assustador. Quando ele se levantou, Lucy desmaiou, e com a corcunda e a idade agora desaparecida, o convidado cardinal surgiu alto e escuro diante deles, seus olhos penetrantes como de um predador, contando histórias de um velho mundo, décadas e séculos de existência. Naquela noite de Natal, Sérgio teve um delicioso banquete.